tudo bem com vocês? Como vocês estão? E quem fala é professor Fernando Stuck e esse é o canal Tá Fácil Não. E hoje o vídeo é um pouquinho sério, na verdade é bem sério. Eu acho que vai ser o vídeo mais sério que eu tô fazendo aqui no meu canal, envolvido a todas as atualizações sobre o Covid-19, que é a nova cepa do coronavírus, tá? Esse é o nome científico dele, o nome real, né? Covid-19. Que fique claro que eu vou passar para vocês não é teoria da conspiração, ou muito menos desespero ou exagero. Tudo que eu vou passar é o que está acontecendo agora, as atualizações, as notícias que estão chegando pra gente e também algumas polêmicas que infelizmente estão acontecendo. Eu tô aberto aqui com o meu computador na minha frente, lendo as notícias. Eu não vou mostrar nenhum vídeo ou imagem, nada disso, vai ser um vídeo só conversado. Eu tô com a ideia também de começar a desenvolver podcasts relacionados a assuntos atuais, não só assuntos de games, como eu já tenho. Eu tenho um podcast, tá na descrição para vocês, chama Thundercast. É um podcast que eu comecei há uns 2 meses atrás a falar um pouco mais de assuntos envolvidos a nostalgia, filmes e games, mas eu também estou pensando em começar a colocar, pelo menos uma vez por mês, um podcast envolvido a atualidades, assuntos atuais. E eu tô a fim de falar sobre coronavírus lá, envolvendo também com as pandemias, né, até mesmo com o apocalipse zumbis da vida, tá? Então eu vou estar colocando aí na descrição o meu podcast, se você quiser seguir, tá lá no Spotify, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que está acontecendo. Eu postei 2 vídeos de coronavírus aqui no meu canal, sobre o histórico da doença, sobre o que ele é. Ele é um vírus de RNA, ele é um vírus altamente mutagênico, ele era conhecido como 2019 nCoV, mas agora o nome correto dele é o Covid-19. Esse é o nome da cepa. O que é uma cepa? É toda vez que um vírus ele se altera, ele se muta, ele entra dentro de um animal, que ainda a gente não sabe qual animal que foi realmente, se foi uma serpente, se foi uma cobra, crustáceo, peixe, e atingiu o ser humano na região de Wuhan, uma cidade de Wuhan, que é uma província de Hubei, na China, acho que é isso, se eu não estou maluco aqui, e a partir desse momento se alastrou e virou uma epidemia chinesa e atualmente é constatada como uma pandemia porque afetou muitos países no globo terrestre. Depois eu vou estar aqui falando para vocês quantos casos a gente já tem, né, confirmado aí fora da China. A doença, ela não tem uma porcentagem de mortalidade muito alta, mas ela é uma doença muito perigosa, principalmente para crianças e idosos. Isso não é, acho que, segredo para ninguém. Doenças oportunistas, né, como qualquer germe, bactéria, protozoários, vírus, eles gostam de pessoas que têm imunidade baixa, então eles vão atingir as pessoas. Só que o que está mais acontecendo também na China é que médicos e enfermeiros, enfermeiras e médicas estão morrendo, tá? Eles estão entrando em contato direto com o vírus. As condições na China estão extremamente complicadas. Isso que a China ela tem uma condição financeira para tentar contabilizar rapidamente a doença. Só que infelizmente isso não está acontecendo. A China, pessoal, ela está isolada. As pessoas estão dentro dos seus apartamentos, das suas casas. Elas estão sem hospitais, estão sem comida, não tem material nas farmácias para comprar, que é luva, máscara, álcool gel, não tem. As pessoas estão passando uma dificuldade gigantesca na China. Eu comentei isso com os meus alunos ontem, que se esse vírus chegar no Brasil, nós estamos literalmente com muitos problemas, porque o Brasil é um país que tem a condição muito precária nos hospitais, na área da saúde. Imagina só, aqui na minha cidade a gente já tá um rebuliço por causa da dengue. Você vai no hospital para você ser atendido, são 5, 6 horas de espera, isso com plano médico, imagina no SUS, né? Então, imagina se o coronavírus, o Covid-19, ele chegar e alastrar no Brasil. E agora, tô lendo agora, algumas horas atrás, tá? O Brasil está monitorando alguns casos aí suspeitos. Então, se a doença chegar no Brasil e alastrar, não podemos esquecer que daqui a pouco o inverno está chegando. Nós estamos entrando em março. Lá para maio já começa a ventar mais. Em junho e julho os vírus vão começar a agir
muito rapidamente. Então isso é um risco muito alto que nós estamos correndo. As pessoas acham que o coronavírus é como se fosse uma moda, uma música ou uma roupa. Eles acham que a moda passou. Pessoal, nem começou. É aí que está o grande segredo. O coronavírus, ele nem começou a agir. Assim como o H1N1, que foi, em 2009, uma virulência extremamente aguda e que matou tanta gente que ainda continua matando, o coronavírus também é perigoso. A América Latina está com praticamente nenhum caso. Eu acredito que esteja com casos, mas ainda não constatados, ou se constatados, não liberados, porque o brasileiro é um bicho desesperado, né? Se soltar aí na imprensa que tem coronavírus, o povo já sai no meio da rua, pelado, correndo, falando que não vai trabalhar mais, que o Brasil vai acabar, essas coisas loucas, né? Então, eu acredito que a gente deve ter já casos aqui, cara, até constatados, mas que não foi liberado, tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Lembrando que o inverno, ele libera com maior facilidade os vírus porque o ar é mais denso. Então, como o ar é mais denso, fica pó, fica poeira, fica vírus, bactéria perto da gente. E outra, no inverno nós ficamos em lugares mais fechados e isso aumenta mais ainda o estágio. Porque para você passar a doença é espirrando, é tossindo, é coriza, aperto de mão, abraço, essas coisas. E o brasileiro tem muito contato um com o outro. Nós somos um povo acebolado, um povo carinhoso, né? Diferente de outros povos aí da vida que são mais frios, o brasileiro não é. O brasileiro né? Nós temos esse costume, né, de ter muito contato um com o outro. Então isso é um risco muito alto, tá? Não é uma brincadeira, beleza? Bom, eu vou falar para vocês sobre o que tá, os números atualizados, tá, pessoal? Eu vou tá passando aqui, eu tô dando uma lida. Deixa eu colocar aqui, ó, vamos lá. Isso há 2 horas atrás, beleza? Não, eu não quero saber disso, não, obrigado. Não, notamos que você utiliza, não, eu não quero. Vai chupar limão, né? Cara, impressionante, né? Deixa eu colocar aqui, ó, coronavírus agora, pra gente pegar os números corretos. Agora. Vamos lá. Número de mortos. Ultrapassou já 2.000 mortos na China, tá? Já mais de 73 mil pessoas infectadas pelo vírus. Mais de 7 mil pessoas receberam alta já da doença, portanto, nós temos aí uma média de 8 a 9% de tratamento efetivo, as pessoas estão conseguindo, né, serem liberadas e ter a alta. Lembrando que é um vírus que tem uma incubação baixa, ele fica 20 e poucos dias, 25 dias no máximo dentro do corpo. Aqui ele está colocando pra gente os lugares onde estão pegando, é bastante lugar, tá, pessoal? Então, ó, já pegou Reino Unido, França, Espanha, Itália, Suécia, Finlândia, Rússia, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Hong Kong, Macau, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Camboja, Malásia, Sri Lanka, Singapura, Austrália, Egito. Então, ou seja, já pegou muita gente. Existem muitos casos fora da China já, tá, pessoal? Lembrando que Wuhan é uma cidade da província de Hubei, que é onde foi o epicentro, e hoje a China inteira está com a doença, tá, pessoal? A China inteira está com a doença. Então, os números da epidemia de Hubei são os seguintes, são 7.862 pacientes receberam alta, 41.957 pessoas estão em tratamento hospitalar, 69.270 estão sob observação médica, tá? A situação no Brasil, há 3 pessoas que ainda passam por exames por causa da suspeita de coronavírus, 2 em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E até agora houve 45 suspeitas de casos do vírus que foram descartadas depois das análises. Não há nenhum paciente com a doença no país. Isso constatado, tá, pessoal? Não tem. Vamos ver. Ó, aqui ele fala o seguinte. Olha só, essas atualizações são bem complicadas que eu vou falar. 99 pessoas do navio do cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena há mais de 10 dias no Japão, testaram positivo para o coronavírus. Portanto, existe um navio, né, que está fazendo um cruzeiro no Japão, onde existem mais de 100 pessoas com coronavírus dentro do navio. O problema é o seguinte, como o navio ele foi isolado e as pessoas estão lá dentro, isso virou um criador do vírus, entendeu? Virou uma incubadora.
Então, ao invés de ser uma quarentena positiva, tá pegando em todo mundo que tá lá dentro. Porque como eles estão dentro de cabines, às vezes abre a janela, espirra, aquela coisa toda, levando o número de infectados para mais de 454. Então, antes eu tinha lá 15, 20 pessoas, agora eu tenho mais de 400 pessoas infectadas. Então, a quarentena, não que vai ficar 40 dias, mas vai ficar um tempo isolado. Então é importante que tenha um isolamento bem feito, porque senão vira uma incubadora da doença. Esse navio, meu Deus do céu, né? É o navio da destruição do coronavírus. Imagina só, né? Você tem muitas pessoas lá dentro, mais de 3 mil pessoas. Um navio de um cruzeiro, ele pode, né, ter mais de 3 mil pessoas. Então isso é um perigo. 14 dos 300 americanos que foram retirados do navio estão infectados pelo vírus e estão nesse momento indo para os Estados Unidos para acontecer a quarentena lá no seu próprio país, né? A mulher russa a bordo do Diamond Princess foi diagnosticada com a doença, e então uma mulher russa, né, também já está com a doença, e o diretor de um hospital de Wuhan morreu, né, na China. Foi a primeira vez, né, o primeiro caso aí que morreu por causa da doença de um diretor de um hospital, né, por causa da doença, segundo o jornal chinês People Today. Então, ou seja, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão achando que está tudo controlado, mas não está nem um pouco controlado. E o que eu vou falar para vocês agora é muito polêmico, cara. O que eu vou passar para vocês é realmente bem polêmico. Na verdade, eu queria fazer um vídeo só disso, tá? Eu vou fazer então... Não, eu vou falar aqui. Morte do médico do coronavírus. Eu vou passar para vocês aqui. Bom, deixa eu passar. Morte do médico que fez os primeiros alertas aqui. Isso acho que quase ninguém tá falando no YouTube aí, tá, pessoal? Porque o povo tem um pouco de medo, tá? O povo tem um pouco de medo de falar, mas eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E eu vou falar que é algo bem polêmico. O médico, pessoal, que foi acusado pelo governo chinês de espalhar boatos sobre o coronavírus, o que aconteceu? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele era um oftalmologista, tá? No hospital de Wuhan. Deixa eu ver aqui, ó. O Li... Nossa, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Li Wenliang. É assim que fala, não sei. Li Wenliang. Acho que é isso que fala. Li Wenliang. Ele era um médico que ele começou a diagnosticar alguns casos do coronavírus. E ele começou a passar as informações para o governo chinês. E as autoridades começaram, tipo, a mandar um cala-boca pra ele, tá ligado? Tipo, ó, fica quieto, não fala nada, não começa a espalhar esses boatos. Então, ele, como médico, ele não calou a sua boca e começou a ter a sua liberdade de expressão e a falar mais sobre a doença antes mesmo de ter os primeiros casos. Até o ponto de que as notícias chegaram no New York Times, ele passou essas notícias pro New York Times. Lembrando, pessoal, que lá na China não tem Twitter, não tem Instagram, né? Eles têm lá uma internet própria deles lá e que eles não podem entrar em contato com nenhum tipo de mídia social, eles não podem entrar em contato com nenhum tipo de veículo, né, de informação. E o médico, ele morreu. Ninguém sabe, mas ele morreu. Ele foi constatado a notícia da morte dele aos 34 anos. No Weibo, que é uma parte da mídia social chinesa, são mais de 1,5 bilhões de visualizações falando sobre a morte dele. Ele na verdade, ele tinha sumido alguns dias, depois ele apareceu numa mídia social e depois foi constatada a sua morte, dizendo que ele morreu por causas da doença ou por efeitos, vai saber do que, né? E então há indícios, óbvio que os indícios são de que ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque ele foi uma pessoa que teve liberdade de expressão de passar as notícias adiante. A gente sabe que o governo chinês é extremamente ditatorial e infelizmente é assim. Eles vivem lá assim, sem condições nenhumas de liberdade de expressão. Então,
o que eu quero passar para vocês é algo muito sério. É muito sério, tanto que os chineses estão extremamente revoltados lá. Eles estão nas mídias sociais chinesas falando muito sobre isso, tá ligado? O caso do médico é controverso pra caramba, porque quando eu lembro que em 2002, 2003, quando teve o caso em Pequim, né, de ter encoberto o SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Severa, que também foi de coronavírus, eu lembro até hoje disso, teve muito caso de cala-boca, onde eles não deixavam os médicos, a população falar da doença. Por quê? Porque eles sabem que se espalhar o boato de que tem uma doença muito grave na China, a economia chinesa vai cair muito. Então, automaticamente, eles falam fica quieto, cala sua boca e não fala nada. Então, imagina só, cara, nesse momento tá tendo muita revolta contra a morte de Li, que, cara, e vou dizer pra vocês, o governo não tá dando conta de apagar os posts, cara, né? Nas últimas semanas, várias instâncias... vou até ler para vocês. A revolta contra a morte de Li parece ter pego o aparato de propaganda do governo central chinês rigorosamente controlado de surpresa, porque eles têm um controle muito grande no sentido de propaganda. Eles não deixam, né, acontecer, vão apagando, ou seja, vão mandando você calar a boca, senão você tá morto. Pronto, é isso, né? Curto e grosso. Nas últimas semanas, instâncias de censura haviam liberado usuários para criticarem autoridades de Hubei livremente, uma decisão que, segundo analistas, focou a atenção da população nos políticos locais em vez de governo central. Porém, após a morte do médico, as críticas ultrapassaram a raiva direcionada aos representantes locais, e usuários passaram a criticar a natureza do próprio regime comunista. A gente sabe que o regime comunista é extremamente rigoroso. Então, as pessoas estão revoltadas porque elas sabem que o médico foi assassinado. Elas sabem disso, a família não pode falar sobre isso, porque literalmente a família teve que calar sua boca para falar mais sobre. Então, o hospital de Wuhan, onde o oftalmologista trabalhava, divulgou em sua nota no Weibo que ele faleceu às 2h58 da manhã, no dia 7 de fevereiro, tá? Então, nesse momento, a Comissão Central da China para Expensão de Disciplina, que pune casos de corrupção das autoridades, afirmou que enviaria investigadores a Wuhan para apurar temas levantados pela população em conexão ao Dr. Li. E aí eu falo para vocês, em nenhum momento, eu não vi em nenhum momento as mídias, de um modo geral, falar sobre isso, que é algo muito sério, é muito sério, cara. Isso aqui, o que eu tô falando é assassinato de uma pessoa que teve uma livre forma de passar para as pessoas os cuidados, porque ele estava vendo que a doença ia começar. Ele estava vendo o que estava acontecendo, os mesmos casos de 2002, 2003 com o SARS, que matou tanta gente. E olha agora, são quase 80 mil pessoas infectadas, são mais de 2 mil pessoas mortas e ninguém falou sobre isso. Pessoal, será que o dinheiro vale mais que uma vida? Será que a economia vale mais que a vida de um ser humano? Nós estamos falando de 2 mil pessoas mortas. Já nesse caso, já aconteceu a primeira morte fora da China, né? Na Rússia, se eu não estou enganado, eu preciso ver aqui, mas já foi constatado. E se essa doença, ela acabou de chegar na África? Ela chegou ontem na África, que já é um país que tem um monte de doença, problemas graves econômicos. E se essa doença pega a América Latina, que são países pobres, países que não dão conta de segurar o tranco, não tem vacina, os hospitais não dão conta de epidemias locais, imagina de uma pandemia, entende? Outra coisa que eu também sempre falo, a China ela tem que mudar a cultura dela no sentido de venda de carne, no sentido de venda de animais a céu aberto, animais vivos. A China precisa mudar, porque isso não é mais cultura, isso é risco mundial de doenças. Nos últimos 100 anos nós tivemos 4 pandemias chinesas. Gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, gripe de Hong Kong, nós tivemos a gripe aviária, nós tivemos agora coronavírus, o SARS, que foi também uma pandemia. Posso citar o H1N1, que não foi a China, mas veio da China, que é a influenza, que veio do México e Estados Unidos. Então, é grave, pessoal, é muito grave. Olha só, em dezembro passado, antes foi dia 31, né, o início da doença, em dezembro passado, ele disse a um grupo de médicos pelo aplicativo de mensagens WeChat, que é como se fosse o nosso WhatsApp,
que 7 casos de uma doença semelhante ao SARS havia sido ligada ao mercado de frutos do mar de Wuhan. Ele já tinha falado sobre isso porque ele diagnosticou o caso. Acredita-se que o mercado seja a fonte de transmissão do vírus para os seres humanos. Então imagina, se eles conseguissem pegar no início, nada disso estaria acontecendo. Nada disso estaria acontecendo. Segundo a agência Reuters, Lee postou uma foto do resultado de teste confirmando o coronavírus semelhante ao SARS numa amostra de um paciente. Então ele estava mostrando, porque o governo chinês não estava dando valor do que ele estava falando, falou, cala sua boca. Então ele começou a postar, falou, ó, galera, abre o olho, o bicho vai pegar. E ninguém falava nada. Uma carta da polícia com a data dia 3 de janeiro, endereçada ali, dizia que ele havia perturbado seriamente a ordem social. Com as suas mensagens, as autoridades pediram para ele que prometesse, olha isso, prometesse parar com comportamento ilegal imediatamente. Caso contrário, seria indiciado. Ou seja, ele não poderia ser médico, ele não poderia falar sobre a doença, senão ia ser preso e morto. Legal, né? Show de bola. Maravilhoso isso daqui. Maravilhoso. Que regime incrível. No post do Weibo, Lee divulgou que foi obrigado a assinar a carta. Obrigado. Entenderam, né? No dia 1 de fevereiro, ele disse ter sido infectado com coronavírus. Mano, olha isso, pessoal, olha isso. Desde dia 11 de janeiro, data do anúncio da primeira morte, até o momento, a China registrou mais de 2.000 mortes e mais de 78 mil casos de infecções. Né? Cara, é impressionante, velho. Eu fico assim realmente impressionado com uma notícia como essa, e é por isso que eu tô passando pra vocês. Volto a dizer, esse vídeo é extremamente polêmico, são atualizações e polêmicas do coronavírus e também do governo comunista chinês, que é uma vergonha falar que um governo desse é positivo pra alguém. Ele é positivo só pra quem ganha dinheiro, né? Ele é positivo só pra quem tá lá no poder, porque pras pessoas não existe nem um pouquinho de privilégios, né? Imagina você que tá vendo esse vídeo no YouTube, não poder assistir o seu YouTube, não poder jogar o teu videogame tranquilamente, não poder jogar online, não poder ter WhatsApp, não ter Twitter, não ter Instagram, nada disso. De você sempre estar lá naquele regime político onde você tem que endeusar o seu líder. É esse o ponto. Até o ponto de uma doença tão mortal quanto essa não poderia ser falada. O médico não podia falar da doença. Ele tem que calar sua boca porque a doença ia diminuir o rendimento econômico do país. Vai a merda, cara. Vamos lá. Eu tenho outra notícia gravíssima, tá? Que é, agora nós temos também a morte do diretor do hospital de Wuhan, que morreu por causa do coronavírus. A gente acredita que seja por causa do coronavírus, né? Porque ele estava tendo um contato muito grande. Como tá faltando roupa e máscara, e acontece, as pessoas do hospital, as pessoas que trabalham no hospital da área da saúde, elas não podem ficar tirando a roupa porque não tem mais roupa, que é uma roupa de proteção. Então eles estão comendo uma vez por dia. Isso se estão comendo. As condições de trabalho estão absurdas. E ninguém tá falando disso, tá? Se você vê aí nos jornais, praticamente fala 5 minutinhos da doença, 2, 3 minutinhos. Por isso que eu volto a dizer, é moda, não é moda, é doença, é morte e tá só no começo. Não esqueça que os vírus primeiro infeccionam para depois ter sintoma. Primeiro eles espalham. Eu fiz um vídeo jogando Plague Inc. aí no meu canal, mostrando o quanto que as bactérias infeccionam rapidamente. Dá uma olhada, é sério o negócio, é muito sério, isso aqui é muito sério. Esse áudio vai estar liberado no Spotify também para você escutar, vai ser o meu podcast, tá bom, pessoal? Vai estar lá para vocês poderem escutar mais sobre a doença. Tem um barulhinho de fundo que é o ventilador que tá calor, mas não tem problema. Ele está sendo liberado no meu podcast, que é o Thundercast, vai estar lá falando mais sobre coronavírus. Depois eu vou estar gravando um áudio à parte, tá? Não esse áudio, porque aqui é só o vídeo do YouTube, beleza? Então depois, se você quiser escutar mais sobre a doença, eu vou estar liberando isso. Vai estar no meu Twitter, vai estar aí também na comunidade do YouTube. Outra notícia que eu quero dar para vocês, que é muito polêmica, é uma notícia muito séria, é o desaparecimento de um jornalista chinês que cobria a crise sanitária do coronavírus Covid-19 na China, tá? O nome dele, pessoal, eu não sei se eu vou falar correto, tá? É Chen Qiushi. Ele chegou na China no início
no meio de janeiro, ele começou a cobrir, né, dar notícias sobre a doença no seu Twitter. Ele era independente, né, então ele é na verdade um advogado, mas era um jornalista independente que começou a cobrir a doença. Em seus últimos posts aí que ele deixou no WeChat, que foi, né, que é a mídia social chinesa que eu já conversei com vocês, ele conversa com a câmera com uma expressão bem abatida, falando assim: tenho medo. Diante de mim há o vírus e atrás de mim o governo da China. O jornalista que registrou e divulgou a situação alarmante em hospitais, funerárias e supermercados, conversou com a família das vítimas e voluntários. Então ele começou a mostrar essa catástrofe, mostrando realmente o que estava acontecendo. E desde o dia 6 de fevereiro, o jornalista desapareceu. A família não consegue mais contatar ele, não consegue mais conversar com ele. Inclusive a mãe dele já postou no Twitter da conta dele, falando: pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho está desaparecido. Então, desde o dia 6, ninguém sabe aonde esse jornalista está. As pessoas não sabem aonde que ele está. Ele desapareceu. Inclusive, pessoal, em um dos outros vídeos e publicações que ele colocou assim, ó. Vamos ver, deixa eu dar uma lida aqui, ó. Ele falou assim, ó: faltam máscaras, roupas para proteção, material médico e, sobretudo, o mais importante, faltam kits de diagnóstico. Sem isso, é impossível verificar que você está doente. A única coisa que você pode fazer é se colocar em quarentena por conta própria, afirmou em seu vídeo, que foi o seu último vídeo. Depois, no dia seguinte, ele falou para a mãe, isso, né, para os seus parentes, familiares, que ele iria para o hospital. Deixa eu ver o nome do hospital. Hospital Fan Keng. Ele ia para esse hospital fazer algumas reportagens e desde as 19 horas do dia 6 de fevereiro ele está desaparecido. Jornalistas estrangeiros estão sendo ameaçados também, assim como esse jornalista que foi desaparecido e com certeza está morto, foi assassinado, com certeza, né? É bem provável, porque senão ele não estaria desaparecido. É uma vergonha isso. Eu volto a dizer, pessoal, o médico que alertou sobre a doença está morto, o jornalista que estava cobrindo sobre a doença está morto. É simples. A partir do momento que você tem liberdade de expressão e de mostrar a realidade, ou você vai ser preso, ou você vai ser morto. Lembra da ditadura? Você não lembra porque você não era vivo, mas muitas pessoas lembram porque estavam vivas nessa época. Você, jovem, não sabe o que é isso, eu não sei o que é isso, mas é bem provável que seu avô, a sua avó, os seus pais saibam o que é isso, a ponto de você não conseguir ter liberdade de expressão. E ainda tem gente que fala que a ditadura seria ótima, você entendeu? Seria ótima ter a ditadura de volta. Então, é muito complicado. Nesse momento está tendo revoltas após a morte do médico que descobriu a doença. E, então, ou seja, a situação na China não é só grave no sentido do coronavírus, mas ela é grave também no sentido social, do quanto as pessoas nesse exato momento não estão tendo direitos mínimos para poder se proteger contra a doença, direitos mínimos para outras doenças, porque às vezes você tem uma doença à parte, você tem uma doença, diabetes, hipertensão, câncer, e não pode tratar, porque você não pode sair da sua casa, a quarentena é obrigatória e você não vai ter um tratamento eficiente e correto. Volto a dizer, se isso acontecesse em qualquer outro país mais pobre, isso seria um desastre. E isso está acontecendo nesse exato momento porque já chegou na África. E se chegar aqui na América Latina, as coisas vão piorar muito. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido qual é o significado desse vídeo. Eu tenho feito alguns vídeos no meu canal, infelizmente eu não tenho tempo de postar todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 por semana eu tenho colocado. Vou postando mais vídeos de coronavírus para vocês, vou postando mais vídeos de doenças. O meu próximo vídeo eu vou falar sobre a campanha anti-vacina, o risco dela também, e amanhã ou depois da manhã vai estar aí no ar para vocês. Muito obrigado, um forte abraço e tomem muitos cuidados, porque é muito, mas muito importante saber dessa doença. E não esqueça, coronavírus não é moda, é morte, é doença, são pessoas sendo infectadas, são países sendo extremamente prejudicados no sentido social, econômico, e eu acredito que o Brasil tenha risco também. Não estou falando que a gente vai ter a doença, estou falando que existem os riscos, e principalmente daqui uns meses quando o inverno chegar. Valeu, um forte abraço, tudo de bom para vocês, tchau!